Boa noite, gente. Boa noite, tudo bem? Todos me ouvindo aí? Você me consegue ouvir? Então tá bom, sejam todos bem-vindos. Terça-feira, 20 horas, pontualmente, então estamos começando, gente. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Só vamos revisar um pouquinho do que nós já vimos. Quem não assistiu às lives anteriores, acesse nosso canal no YouTube, estão todas gravadas. Sempre um dia após. A gente acaba subindo as nossas lives no YouTube, tá? Quem quiser acompanhar também as lives anteriores, fiquem à vontade. Só deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui. Sem enrolação, vamos para cima. Vamos embora. Pessoal, mais uma vez, assistam as lives, né? Mas a gente, de todas as bases que a gente falou aqui com vocês, que é fortalecendo as bases, a gente está falando de produção. A gente já percorreu aí condições básicas de operação de máquinas e equipamentos, plano de controle de processo, padronização de trabalho. E um assunto que não poderia falar, inclusive aí colegas mandaram mensagem para nós dizendo, Márcio, é um tema que não pode faltar para a gente falar, que são especificações de máquinas e equipamentos, tá? Por que que a gente vem falar disso, pessoal? Quantas vezes, quantas vezes você já foi cobrado por uma produção de uma máquina que ela não entrega o que promete, talvez pela velocidade mecânica, por exemplo, você pega uma laminadora de 450 metros, né? Eu estava explicando no final da live da terça-feira passada o seguinte, aí às vezes quem faz a compra do equipamento sem saber, né, calcula a velocidade mecânica 450 metros, vezes 60 minutos numa hora, vezes 24 horas, bota lá vezes, sei lá, um OE de 70% e ele bota como meta aquela meta em metros da laminadora, por exemplo, ou de uma impressora, né? Impressora e laminadora é metragem. Então ele coloca uma meta lá estipulada como se fosse a velocidade mecânica. Mas o que que nós estávamos comentando? É, se você roda uma estrutura PEP, você consegue rodar 450 metros? Claro, a máquina, uma boa máquina, um bom equipamento bem projetado, né, estando dentro das condições que a gente viu anteriormente, você vai rodar um PEP, espessura fina, 450 metros. Agora, se eu entrar com PET mais PET metalizado, que velocidade que vai ser a velocidade que eu vou rodar? Entende? Eu vou rodar um PET mais alumínio. Então, para cada estrutura, você tem uma velocidade. Eu sempre gosto de falar sobre a velocidade mecânica de um carro. Quanto que é a velocidade mecânica de um carro? Pega lá, 220, mas você vai andar 220 a todo momento? Não, vai depender da estrada. Se tu está em estrada de chão, se tu está na freeway, se tu está numa estrada esburacada, então existe uma velocidade mecânica calculada da máquina, ok? Agora, existe o que a máquina vai produzir de acordo com o pedido, de acordo com a estrutura, de acordo com as especificações que você estabelecer. Quantas vezes você já foi cobrado, então, por produção que a máquina não entrega? Quais são as linhas de produto que você vai rodar nessa máquina? Vou citar um exemplo de uma impressora. Eu vou rodar uma embalagem totalmente no sentido horizontal, a colagem no sentido horizontal. Vou citar um exemplo de uma embalagem de pão. Vocês sabem como é uma embalagem de pão, dependendo do tipo de embalagem, ela tem aquela parte no meio onde não tem clichê, ela vai bater, né? Ela vai bater bastante. Ela vai rodar na velocidade mecânica dela? Vou citar outro exemplo, uma extrusora. Uma coisa é rodar uma extrusora com baixa industrial, com baixa convencional. Outra coisa é rodar uma extrusora com uma mistura rica em linear. É totalmente diferente. Aí, às vezes, pessoal, por uma má especificação de máquina e equipamento, não feito da forma correta, é o que a gente vai ver hoje aqui, a gente é cobrado na produção por algo que a máquina não vai entregar, né? E por isso que a gente tem que fazer uma especificação de máquina bem feita, porque querendo ou não, quem vai responder por isso é o gestor da produção, é o supervisor, é o coordenador, é o líder, é o operador, ok? Então é super importante fazer uma boa definição de especificação de máquina. Segundo, máquina de feira e máquina de open house, né, que os fabricantes falam, ela está trabalhando numa condição, né, de repente numa feira e você tem que ver com qual condição ela está trabalhando, com qual formulação. Muitos fabricantes, e por exemplo, expositores de feira, que a gente vai, por exemplo, em São Paulo, inclusive não mostram as matérias-primas que estão utilizando.
Aí, com o conhecimento técnico que a gente tem, quando a gente olha para a resina, a gente diz, é claro, nessa espessura, nessa largura, com essa matéria-prima, essa máquina realmente ela está sendo testada para apresentar para cliente, para crescer os olhos, para ver uma máquina produtiva, para ver uma máquina com o melhor que tem na feira. Open house. Open house, muitas vezes você vai no fabricante, né, conhecer as máquinas lá que eles fazem a parte de apresentação das tecnologias, mas são estruturas que talvez você não vai rodar na sua máquina. E aí, você vai aprovar uma máquina baseada no que você não viu numa feira, num open house, ou baseado nas estruturas que você vai produzir? Então, o segundo ponto, né, pessoal? Não se aprova máquina em feira, não se aprova máquina em open house. A gente vai ver que isso é muito mais profundo do que a gente imagina, tá? Terceiro ponto, fazer uma boa especificação de máquinas e equipamentos é bom para quem? É bom para você, convertedor, para você, gestor, e é bom para o fabricante. Ambos precisam fazer uma boa especificação. Porque, querendo ou não, se a máquina não entregar o que você diz, que o fabricante disse, você vai cobrar quem depois? O fabricante. Só que de repente ele não vai conseguir entregar porque não era a formulação, não era o pedido que você vai rodar, não é a tua linha de produto. Então é importante para os dois, não somente para o fabricante ou para o convertedor. Eu aprendi muito, pessoal, quando a gente começou em algumas empresas, né, que eu trabalhei, e aprendi que isso é uma boa prática do mercado. Máquinas importadas, o pessoal especifica a máquina um pouco diferente, aí eu acabei aprendendo a especificar a máquina, né? A gente foi muito mais a fundo e a gente entendeu a importância de fazer uma boa especificação de máquina, tá? Quarto, máquina, é para quantos anos você vai ter uma máquina? Quantos anos você vai ter ela na sua fábrica? Quantos anos você vai ver essa máquina talvez produzindo fora do que você tinha especificado? Quantos anos você tem de manutenção nela? Quantos anos? Ou é um carro, tipo um carro que você comprou, que ele vai sucatear em pouco tempo e vai viver em manutenção? Veja, máquina é como se a gente dizia, é como se fosse um filho dentro da indústria. Ela tem um tempo, ela é um filho para quem fabrica e ela é um filho para quem comprou. Porque, querendo ou não, você vai ter um tempo com esse equipamento, tá? Então, é outro ponto super importante, tá? Mas aqui eu estou dando só uma, um overview aqui do que a gente vai ver, porque nem sempre, né, pessoal? A gente tem aí também a intervenção agora de máquinas importadas, né? Muitas partes da máquina que pode ser importado de outros países, né? A gente tem aí o advento de materiais, resinas vindo também fora do Brasil. Como as máquinas nacionais vão se comportar com resinas que estão vindo fora do Brasil, resinas importadas, materiais importados? Como que os equipamentos também trazidos de fora, partes da máquina trazidas de fora, vão processar os materiais? Então, às vezes, a gente está trazendo máquina, né? Nós, gestores, estamos trazendo máquina sem uma especificação, sem definir uma especificação, e depois a gente vai acabar sendo cobrado por isso, a máquina não vai entregar o que precisa, tá bom? Então, vamos lá, vamos agora entrar no assunto, tá, pessoal? Só deixa eu ver se eu falei aqui tudo que eu gostaria de falar. Acredito que sim, né? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, vocês estão vendo aí um mapa mental, tá? É assim, ó. Primeiro, definição do mercado e produto que você vai processar. O que você vai produzir nessa máquina? O que que você vai processar nessa máquina? Primeiro, a pergunta inicial que se deve fazer: qual é a necessidade? É um gargalo interno que tu tem na produção? Então, se é um gargalo interno, você já conhece os seus produtos e você consegue levantar quais são as necessidades, quais são os principais produtos, o que vai rodar nessa máquina, quais são as estruturas. Então, você já tem muita base. É para aumento de capacidade? Eu quero aumentar minha capacidade produtiva ou é para novos mercados? Então, olha só, essa é uma pergunta fundamental. Eu quero aumentar a produtividade, é um gargalo, é uma capacidade que eu quero aumentar, é um novo mercado que eu quero entrar. Para que? Qual é a necessidade? Não é sair comprando máquina, igual nós tivemos na última live, um colega nosso aqui que falou, inclusive, eu comprei a máquina, uma máquina que deveria produzir o dobro e está produzindo praticamente a mesma coisa de uma que eu já tenho aqui. E aí, valeu o investimento, tá? Segundo, o que será produzido? Qual é o mercado-alvo que você vai atacar? É alimentício? É pet food? É barreira? É o agronegócio? É higiênico? Existe uma frase que diz assim, ó: a máquina que quer fazer tudo não faz nada bem feito. E essa é uma realidade, gente.
Não existe uma máquina que vai te atender de A a Z. Ela pode até te atender de A a Z, mas ela vai fabricar e vai produzir com a produtividade esperada? Então, veja, essa pergunta, quando nós fomos especificar uma máquina uma vez de uma máquina importada, a pergunta do fabricante para nós é o seguinte: o que que você vai produzir com a minha máquina? Eu preciso saber para eu especificar a máquina para você. Então, qual é o tipo de produto? Quais são as linhas? Quais são as espessuras? Quais são as estruturas? É monocamada? É coextrusado? É laminado? É metalizado? Quantas cores é? Que largura? Que passo de fotocélula? Que espessura? O que que eu vou entrar? Pessoal, isso o mercado está sobrando informação. Quer ver um exemplo? Eu quero fabricar embalagem de pão. Qual é a melhor forma de você fazer um levantamento do que você quer produzir? É a amostra que você tem, que os próprios representantes, a área comercial, você vai no mercado, você consegue levantar um monte de informação. Então, o que que eu quero produzir? Quais são as dimensões típicas? Que largura, por exemplo, né? Por exemplo, ó, algo que nós já vimos os nossos clientes sofrerem, né? Não, eu vou pegar uma máquina laminadora de 1.600. Olha só, Eduardo, 1.600. Cara, é uma máquina totalmente fora da dimensão padrão de mercado. Então, quando você vai ver as máquinas, já existe, por exemplo, impressora. Quais são as dimensões padrão hoje de impressora? Já existe alguns padrões de mercado. Os fabricantes já têm extrusora, laminadora. Não, mas eu quero uma máquina 1.600. É outro projeto. Agora, tu imagina uma máquina com 1.600 de rolo laminador, de R1, R2, R4. E aí depois o que aconteceu? Na vontade, na boa intenção de atender o cliente, o fabricante disse, olha, eu não tenho, mas eu faço, mas é um projeto novo. Só que os dois estão entrando num risco. E depois a máquina chegou e realmente teve desafios para serem superados. É uma máquina totalmente fora de padrão. Então veja, como que a gente tem que pensar, né? Tem que pensar diferente. Então, mais uma vez, dimensões típicas, largura, espessura, comprimento. E assim, pessoal, levantar informação no mercado. Olha, Eduardo, eu sou um cara assim, ó. Vamos supor, né? Vou trocar de carro. Vamos trocar de carro. Eu pensei isso, eu já estou pesquisando há um ano atrás. E eu estou planejando para trocar daqui 2 anos o carro. Mas eu já estou botando o que que a gente quer, que carro que a gente quer, onde é que a gente vai andar, qual é a economia, qual é o combustível, quanto que é o seguro, quanto que não sei o quê, quanto que é IPVA, quanto que. Cara, qual é a autonomia desse carro? Quais são as primeiras revisões? E a gente faz um comparativo lado a lado e a gente planilha isso na compra de um carro. Imagina uma máquina. É a mesma coisa, gente. Olha o investimento que o empresário vai fazer. Olha para você que é gestor, qual o resultado que essa máquina vai te entregar e por quantos anos você vai ter esse equipamento. Agora eu vou comprar um carro, por exemplo, né? Só pelo preço e daqui a pouco é manutenção, o carro tá batendo, parece uma carroça, sei lá, tô chutando, né? Mas é a mesma coisa com uma máquina. E uma máquina, um valor, né, pessoal? Aí pode multiplicar quantas vezes o valor. Então veja o quão importante você especificar. Por exemplo, na impressão, qual é o número de cores que você vai fazer? É quatro, é seis, é oito, é chapado, é cromia, é traço? É traço fino, é cromia fina? O que que você vai fazer com a impressora? Ah, não, Márcio, eu quero fazer só chapado e traço grosso. Cara, quantas cores? Quatro. Cara, é outra especificação de máquina, é outra especificação de equipamento. Tá entendendo? É outra. Ah, vou investir então numa máquina de não sei quantos milhões importada. Será que é necessário? Qual é o mercado que você vai entrar? Segundo, qual é o nível, desculpa aqui, pessoal, sair aqui. Qual é o nível técnico e exigência de qualidade que o teu cliente tem? Quais são as aceitações de variação ou necessidade de padrão rigoroso que o teu cliente tem? Qual cliente você vai atender? Terceiro, quem são seus concorrentes? Quais são as referências técnicas? Quais são as empresas que já atendem esse mercado que é teu concorrente? Que tem um bom desempenho. Quais são as máquinas que essas empresas utilizam? Você tem que fazer um benchmark, tipo assim, o que é considerado padrão técnico mínimo e referência de excelência nesse mercado. Aí sim eu começo a determinar que máquina que eu vou comprar. Eu vou competir com quem? E mais para frente,
Qual é o tamanho do pedido e ticket médio? Pessoal, isso aqui é outra coisa que às vezes a gente erra na especificação. Vou dar alguns exemplos. Teu ticket médio de pedido é 500 quilos. Olha só essa, 500 quilos. Você fala, Márcio, é baixo pra caramba. Não, eu tô falando de um ticket médio, um exemplo, tá? A gente tem clientes que tem ticket médio de 5 toneladas, 1.000 quilos, 500. A gente tem cliente, pessoal, que o ticket médio de pedido dele é 150 quilos. Mas ele preparou a fábrica dele para 150 quilos. Ele especificou a máquina para isso. Para vocês terem ideia, ele nem tem extrusão. Ele compra o material. E ele, o que que ele fez? Ele imprime, lamina, tem corte-sol da rebinadeira. Pedido de 150 quilos. E o cara tá feliz da vida. Empresário feliz. Agora, um exemplo que eu estou utilizando. Você pega o teu ticket médio de extrusão 500 quilos. E tu compra uma extrusora de 600 kg hora. Com um pedido de 500 quilos. Quantos acertos você vai fazer por dia? Qual vai ser a tua para? Tu já percebeu que em menos de uma hora tu vai ter que trocar de pedido? Numa máquina de 600 kg hora? E aí? Vocês estão entendendo? É a mesma coisa em impressora. Eu vou ter muita troca na impressora. E aí? Se eu vou ter troca na impressora, o que que eu preciso ter? Limpeza automática? Troca lateral das camisas anisloques e porta-clichê? Ou eu vou trocar tudo na talha no tempo antigo? E vou ter que lavar todas as peças? Veja como é importante, pessoal. Então, o ticket médio define a compra da máquina, inclusive com o fabricante. A gente participou, inclusive, né, de compras de máquina, onde foi pedido uma orientação para nós. O cliente, junto com o cliente, a gente falou o seguinte: você tem que tratar junto com o fabricante da máquina, dizendo o seguinte, cara, meu ticket médio é pequeno, então eu preciso que a máquina troque rápido. Isso era uma extrusora. E qual vai ser a capacidade produtiva dessa máquina? Quais as linhas que eu vou produzir? Eu vou inverter de branco para preto, de preto para transparente, de transparente, entende? Por exemplo, uma laminadora. Eu vou fazer BOPP mais BOPP metalizado, PET metalizado mais PET. Vai precisar de um tratamento em linha, sim ou não? Controle de tensão. Qual controle de tensão eu quero? Eu quero por freio a pó? Eu quero por motor desburnador? Qual tipo de dosador? Qual tipo de dosador de alimentador na extrusora eu quero? Eu quero o sistema Batch Blender? Eu quero Loss and Weight. Então é muito mais profundo, gente. Veja, é bastante coisa que a gente tem que especificar, tá? Alt ticket médio, então o foco seria em volume, em alta produção. Não, meus pedidos são de 5, 10 toneladas, o que hoje é bem difícil, né? São alguns clientes que têm esses pedidos. Então você também tem que entender e especificar junto com o fabricante o teu ticket médio, ok? Bom, definimos o que nós queremos fazer, qual o mercado, né? Qual o tamanho dos pedidos, o que que a gente vai produzir, que linha que a gente vai produzir. Aí o que que a gente vai fazer? Quais são os fabricantes de equipamento que eu vou solicitar aí, né? As visitas iniciais e fazer as especificações com eles. Aí, pessoal, o que que a gente recomenda aqui? Pelo menos três fabricantes. Existe outra máxima aqui, né? Se você tem somente uma referência, qual é a referência se você não tem outra? Se eu tenho somente um fabricante de máquina, essa máquina é boa ela é boa ou é ruim? Mas qual é a minha referência se eu não tenho? Se eu não ouço outras opiniões? Entende? Então, nós da Formec recomendamos pelo menos três fabricantes de máquina. Por quê? Você vai perceber o seguinte, ó. À medida que você faz rodadas técnicas, você vai aprendendo com o que os fabricantes vão te apresentando. E isso vai te gerando consciência, você vai vendo o nível técnico, você vai começando a entender os equipamentos. E aqui, pessoal, quando a gente fala também, né, não é um fabricante criticar o outro, é um fabricante falar sobre a máquina dele, o que ele entrega de tecnologia. Um ponto super importante em rodadas técnicas com fabricantes, pessoal, a gente não está falando aqui de negociação comercial, a gente está falando de especificação técnica. Aí a pergunta que eu faço, quem que deve estar na definição e apresentação desses fabricantes de máquinas? Primeiro, produção. Por exemplo, se eu tô falando sobre uma laminadora, eu tenho que ter alguém da laminação, eu tenho que ter o gerente, o coordenador e mais quem?
alguém da manutenção, pessoal. E, se possível, alguém da diretoria. Como é que uma diretoria vai, de repente, ver uma diferença de valor se ele não entende a tecnologia? Se ele não participa das reuniões, ao menos nós da equipe técnica temos que levar esses argumentos dessas diferenças, porque existe outra coisa que é uma máxima também, pessoal, muito. Ninguém faz milagre. Eu pego concorrentes muito próximos. O Alex e o Eduardo estão até concordando aqui, né, Alex? Assim, ó, eu não vou citar nomes, pessoal, porque outra coisa, eu defendo conceito. Eu sou um cara de processo, eu sou um cara de produção. E eu quero o bem de todo mundo, eu quero o bem do cliente, eu quero o bem de todo mundo. Por isso que quando a gente senta para definir uma máquina, é bom para todo mundo. Agora, por exemplo, assim, eu sei que existe fabricantes de extrusoras, de impressoras, de laminadoras em níveis muito próximos. Aí um me dá um preço com 30% de diferença. Faz sentido 30% de diferença no preço? Cara, tem coisa errada, gente. Tem coisa que tá numa máquina especificada e não tá noutra. Tem diferença de material, tem diferença de componente, tem diferença. Alguma coisa técnica tem diferente porque ninguém faz milagre, gente. Agora, eu vou negociar uma diferença de 5, 7, 10%, no máximo 15%, ainda teria que entender um pouquinho melhor. Eu estaria dentro de uma negociação. Agora, a gente encontra diferenças de máquina de 30%, 20%. Onde é que está isso, cara? Que milagre que estão fazendo? Então, a gente precisa entender, tá? Outra coisa, essas rodadas técnicas, pessoal, peça para o seu fabricante que está ofertando a máquina, conforme a especificação que nós vimos anteriormente, que você definiu aqui, que você está definindo com ele, para ele detalhar cada parte da máquina. Se é uma extrusora, desde o alimentador, como que é esse alimentador, o que que ele faz, o que que ele tem de diferença, qual é o número de componentes que tu vai colocar. Vai para a rosca. Que rosca é essa? Qual é a cobertura? Qual é o tipo de tratamento de rosca e canhão? A gente tem tratamento de rosca e canhão que dura 7 anos. E tem tratamento de rosca e canhão hoje que dura, dependendo do material, 6 meses a 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Aí, se tu tem um fabricante te botando uma rosca e canhão de 7 anos e tem o outro fabricante colocando a rosca e canhão de 2 anos, vai ter diferença de preço? Se cair isso e você entender, você vai comparar pensando que tu está comparando a mesma coisa, mas você está comparando laranja com maçã. Nada a ver. E daí no final, o cara que está te oferecendo uma máquina com uma tecnologia de revestimento de rosca, estou dando um exemplo, tá, gente? Estou dando um exemplo. É claro que o cara vai ter um preço maior. Só que se você não entender tecnicamente, você vai estar comparando coisas diferentes, tá? Nível de tecnologia, pessoal. O que que esse cara está te entregando? Só mais um detalhe, tá? Por isso que é importante aqui, quando eu falo assim, ó, que o fabricante tem que te explicar parte por parte da máquina, é você da produção, é alguém da manutenção. Por exemplo, qual é o tipo de eletrônica utilizada? Qual é os tipos de rolamento? Qual é a estrutura dessa máquina? Tem que ter alguém na manutenção. Eu não preciso saber de tudo de manutenção, mas eu preciso ter alguém que me apoie nisso. Eu preciso ter alguém da produção que sofre com a produção todo dia. Cara, o meu problema na produção é isso aqui, ó. Eu boto rodar na laminadora um PET mais PET, eu rodo 80 metros. A tua máquina vai rodar quanto? Tá, vai rodar 180. Qual é a diferença? E eu vou explicar para vocês como é que a gente faz a aprovação de estrutura. A gente já chega lá, tá? Então, é detalhar a máquina. Outra coisa, à medida que tu vai detalhando, quem é que vai tabular essas informações? É você, gestor. É você da área técnica. É você junto com a manutenção. Quantos componentes eu vou botar na minha extrusora? É quatro? Qual é o fabricante do seu alimentador? A rosca. Que rosca que é? Qual é o troca-tela? Eu estou falando para extrusora, pessoal, mas é para impressão, é para laminação, é rebobinadeira, é corte-solda, ok? Faz um lado a lado como se você estivesse comparando o teu carro, o carro que você vai comprar, tá? No detalhe, no detalhe. Qual é o nível de tecnologia empregado? Hoje tem máquinas, pessoal, grava receita, faz troca automática. Bill, em termos de tecnologia, cara, vocês podem aí, a gente pode citar um monte, né? Como que funciona cada parte da máquina? Quais são os materiais utilizados na máquina, pessoal?
Detalhe por detalhe. Não perca nenhuma vírgula. Tu fez uma rota, tu reuniu com um, o outro vai trazer informação diferente, não vai? Tu já vai comparar com o outro. Ou ele deixou de falar, ou você não perguntou. Vai chegar o terceiro, vai falar coisa que os outros dois não falaram. Aí tu começa agora, ó, tu começa a ter conhecimento e tu começa a comparar. Segunda rodada, de novo, eu quero ver isso, eu tenho dúvida nisso, tenho dúvida naquilo, tenho dúvida naquilo outro. E por fim, se precisar, uma terceira rodada de discussão técnica. É isso mesmo, gente. A gente recomenda 3 rodadas, tá? Precisamos especificar bem o equipamento. Vamos em frente? Bom, depois de 3 rodadas, acertei todos os detalhes. Eu vou fazer o quê? Especificações de produtos para teste de aprovação. Ah, que coisa excelente isso aqui, cara. Pessoal, qual é o produto que essa máquina vai rodar? Vocês já estabeleceram lá, mas na hora que a máquina vier na fábrica, que você instalou a máquina, que você vai aprovar a máquina, ou você vai aprovar, já tem que definir, você vai aprovar na sua fábrica, ou você vai mandar resina e material para ele aprovar lá. Onde é que tu vai aprovar a máquina? Segundo ponto, quais são as estruturas? Olha o detalhe, gente. Olha o detalhe. O que que eu costumo fazer? Especificar os critérios de teste de aprovação da máquina. Monte 3 a 5 produtos que você vai rodar nesta máquina que você acabou de especificar com ele para aprovação. Vou dar um exemplo da iluminação? Vamos lá. Eu vou rodar, Eduardo, eu vou rodar PET mais PET. Eu quero saber a velocidade que essa máquina vai rodar. Tu pode especificar o tipo de PET, o tipo de adesivo que tu vai utilizar. Pode especificar do jeito que você quiser. Mas eu vou rodar PET mais PET. Eu preciso que você, fabricante, me diga qual é a velocidade que a tua laminadora vai produzir uma estrutura PET mais PET metalizado. Concorda, Eduardo? Eu vou produzir nessa máquina PET mais alumínio. Qual é a velocidade? E eu vou produzir um volume que é o maior volume, que é PET mais PE, BOPP mais PE e PE mais PE. Eu quero que você me especifique. Tu pode dar para o cliente, ó, pode dar para o fabricante. Qual é a largura, qual é a espessura, tudo certinho para ele. Mas tem que vir, pessoal, tem que vir em contrato, em contrato, a velocidade que vai rodar essas máquinas. Porque depois, pessoal, a hora que a máquina entra na fábrica, aí você vai discutir o quê? Ah, não era bem assim? Ah, não, a minha máquina não ia rodar isso? Ah, eu não pensei nisso? A máquina já está dentro da fábrica, tá? Então, a linha de produto principal dessa máquina, o que você vai rodar nela? Qual é a linha principal? Depois, olha aqui, Eduardo, ó, 2 a 3 estruturas críticas de produção, que tu sabe, cara, quando eu vou para aquela linha ali, eu sei que o bicho pega. Mas daí não, a minha máquina vai rodar só PE mais PE, Eduardo. Pô, daí fica fácil. Aí é fácil. Por exemplo, extrusão. Uma coisa é colocar industrial na máquina, baixo industrial. Uma coisa é colocar 80% de linear com 20% de baixa, com uma espessura de 23 microns. Faz rodar 600 kg/h igual rodou na feira. Tenta, entendeu? Então, é o que a minha máquina vai rodar dentro da minha produção. Beleza. Com base nessas estruturas que você definiu, defina a produtividade que ela vai te trazer. Se for na extrusão, quilograma-hora. Se for na impressão, metros por minuto. Se for laminação, metros por minuto. Se for no corte-soda, batidas por minuto. E se for na rebobinadeira, velocidade, metros por minuto. Eu quero saber o quanto que ela vai produzir dessas estruturas, ok? Com base nessas informações, estabeleça a produtividade, coloque em contrato com cláusula de aprovação da máquina. Se o fabricante, pessoal, é um fabricante que conhece a máquina, sabe o que está fazendo, né, tem know-how para isso, ele não vai hesitar em colocar em contrato. Pode ter certeza disso, tá? E isso vai te trazer segurança na hora de você fazer a aprovação dentro da tua fábrica, ou se você definiu lá na fábrica dele onde a máquina está montada. Quem está de acordo? Faz sentido? Total, né? Porque depois
não tem mais o que fazer, gente. A gente vai ter que responder por algo que não foi bem especificado. Bom, definir as especificações. Existe algo importante aqui, acabei esquecendo de falar, né? Eu tava falando do carro, né? Quando eu boto alguns carros lá, por exemplo, que eu penso que um dia eu posso ter, que a gente bota lá no nosso quadro dos sonhos, né? Eu procuro pessoas que têm esse carro, inclusive que são amigos, pessoas que já têm um carro, né? Qual é a opinião de dono, né? No nosso mercado é um pouco mais difícil, às vezes, né? Mas será que o teu fabricante, fabricante da máquina que está te fornecendo, ele não consegue abrir uma visita para tu ver essa máquina rodando? Se ele não consegue fazer rodar na fábrica dele, tem alguém que você possa ver a máquina, essa máquina rodando? É outro ponto super importante, gente, tá? Bom, defini a especificação do que vai rodar, né? Fiz toda a especificação da máquina, tudo no detalhe, parte por parte, especifiquei as estruturas, como ela vai ser aprovada, tá tudo lá em contrato, tudo certinho. Quando essa máquina chegar, o que que eu vou fazer? Produção do quê? Das estruturas especificadas aonde? Lá anteriormente. Como que vai ser o treinamento da equipe? Um checklist de aprovação, ficha técnica de aprovação da máquina com as estruturas especificadas. Ou seja, rodou, né? Que temperatura que rodou? Uma ficha de processo. Tudo registrado. Pessoal, quando a gente faz isso, a probabilidade de erro é bem menor. Aí a gente não corre tantos riscos, tá? Só deixa eu abrir mais uma janela aqui. Aqui, pessoal, ó, só voltando um pouquinho, né? Acabei esquecendo lá na rodada técnica, tá, pessoal? Acabei esquecendo aqui, ó. Deixa eu só voltar. Nível de tecnologia, como funciona, material utilizado. Ó, acessórios e opcionais, por exemplo, né? Meus pedidos são pequenos e não coloco limpeza automática na impressora. Acabei de falar para vocês, né? Não coloco camisa anilox com saída lateral e nem APC. Para pedido pequeno, por exemplo, né? Qual é a assistência técnica dessa empresa? Como é que ela trabalha? A assistência técnica existe os dois lados. Qual é o lado bom? Ter uma boa assistência técnica. Qual é o lado ruim? É que a assistência técnica não mora na tua cidade para estar todo dia dentro da tua fábrica. Significa dizer que a tua máquina tem problema, né? A tua assistência técnica não sai dentro da tua fábrica, né? Então esse é o ponto ruim. Disponibilidade de peças, né? O ideal é a máquina não quebrar, né? Mas se quebrar, tem disponibilidade de peças. Você falar sobre os problemas que você enfrenta na produção. Acabei de falar anteriormente, ó, quem tem uma única referência não tem parâmetro entre o que é bom e o que é ruim. Outra coisa que eu falei, ó, ninguém faz milagre. Cuidado com diferenças de investimento. Talvez você não foi a fundo em cada parte da máquina e tecnologia utilizada. Quem critica muito o concorrente não tem nada para mostrar. Pessoal, uma coisa horrível é receber fabricante de máquina e 90% do tempo ele falou mal do concorrente. Eu não quero que fale mal do concorrente, eu quero entender a tua máquina, eu quero conhecer o teu equipamento, tá? Olha só, fale com quem tem outras referências de equipamento. Se eu tenho só uma referência de máquina, eu não sei quais são as outras. Faça a visita no fabricante ou onde a máquina está rodando. Faça entre 2 a 3 rodadas técnicas com o fabricante para detalhar e especificar a máquina, né? Acabei esquecendo de ler essa segunda parte ali da parte de especificação. Pessoal, hoje é um esboço que funciona praticamente para extrusão, para impressão, laminação, né? Para todo tipo de máquina. A gente vai também fazer uma live falando um pouquinho melhor como especificar uma extrusora, como especificar uma impressora e como especificar uma laminadora, pelo menos esses 3 processos, tá? Então a gente vai falar mais detalhado como fazer a especificação desses 3 tipos de máquina e também dos equipamentos que compõem essas máquinas. Por exemplo, né? Tu pega uma extrusora, alimentadores, anel de ar automático, tratamento Corona, né? Refile. Na impressora, né? Tratamento, limpeza automática, camisa, anilocks, sistema de visão se é 100%, né? Quais os tipos que você vai fazer numa laminadora, tratamento, tipo de freio,
Então a gente vai falar detalhadamente um pouco mais sobre como fazer especificação de extrusão, de impressão e de laminação. Alguma dúvida aí? Ficou claro? Bacana? Pessoal, a gente completou aqui 35 minutos, tá? Quem quiser acompanhar a gente falando um pouquinho mais sobre especificação desses tipos de máquina, eu tenho certeza, né? A gente está recebendo mensagens aqui, mas fala um pouco mais a fundo sobre como especificar essas máquinas, né? Mas na próxima live ainda a gente está aqui, eu só estou definindo se a gente já vai lá falar sobre mão de obra ou se a gente coloca aqui diretamente especificações de máquina, mas daí a gente vai avisando aí no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu tenho mais uma informação importante para vocês, pessoal. Só deixa eu compartilhar a tela aqui. Estão vendo a tela aí do nosso site? Tranquilo? Vamos lá, pessoal. A gente tem uma novidade para vocês. Eu acho até que a CIMEI anunciou no grupo. Então, para quem já viu, não é uma novidade. Mas aqui em cima na aba, aqui, ó, você está vendo aqui, ó, para a sua empresa. Tá vendo? Ó, treinamentos, mentoria técnica e mentoria de gestão. Quem quiser saber mais, pode entrar aqui. Quando eu entro em treinamentos aqui, ó, olha só. A gente lançou a Fora Academy, pessoal, para desenvolvimento de pessoas é o caminho mais eficiente para evoluir processos, né? Então, para a sua empresa, pessoal, treinamentos direcionados para a sua empresa, ó, a gente tem aqui principais resinas de polietileno, aditivos e suas propriedades, extrusão monocamada e coextrusão, boas práticas de laminação solvente-less, principais materiais e suas propriedades, fluxo e documentação para desenvolvimento de novos produtos, impressão flexográfica em breve. E aqui a gente vai estar lançando outros treinamentos, tá? Os treinamentos em company, eles são muito mais aprofundados, muito mais participativo, né? Estar presencial é totalmente diferente, não existe como comparar. Então, para você que é gestor ou para você que é um proprietário, né? Ou você quer indicar para sua empresa, a gente faz em company e também faz online para empresas. E é muito diferenciado porque a gente tem a interação. Existe um grande diferencial nos treinamentos nossos também. A gente costuma fazer uma visita de meio-dia, né, uma manhã, uma tarde, antes do treinamento, para a gente direcionar e focar nas necessidades específicas da sua empresa. Então, esses treinamentos em loco. Mas para você que quer investir na sua carreira, na sua jornada, você quer aprender, também agora a gente tem uma aba aqui, pessoal, para você. Olha lá, ó. Isso aqui é só o começo, Eduardo. A gente vai lançar muito treinamento aqui dentro. Então, tem muitos que falam assim, né? Tem uns que ficam esperando os empresários. Os empresários ficam esperando por nós profissionais. Pessoal, se o empresário quiser investir, online ou em loco. Mas se você não também quer investir em você, pessoal, olha a quantidade de treinamentos que a gente lançou aqui. Só de extrusão. Então aqui, ó, eu quero saber o conteúdo programático. Olha só, que bacana, ó. Cliquei aqui, olha lá. Ele vai trazer a descrição total, ó, pessoal. Carga horária, os assuntos, estão vendo? Ah, vamos pegar outro aqui, ó. Vamos pegar o de extrusão básico. Aqui, ó. A mesma coisa, olha lá, ó. A gente especifica para quem é, as vantagens de fazer um treinamento desse, né, pessoal? A gente batalhou muito por isso, é uma coisa que a gente sempre procurou, nós como profissionais. Então, para quem é pessoa física, profissional que quer investir na carreira, ó, a quantidade de treinamentos que tem aqui. Fora o que a gente vai lançar aqui em breve, ó. Todos esses aqui, Eduardo, a gente vai estar direto no nosso site. Se você resolver adquirir, você vai aqui em adquirir aqui, vai cair lá na página de pagamento. E você já vai ter todo o conteúdo e ter estudado todo o conteúdo aqui, né? Visto o que vai ser tratado nesse treinamento. Qual é a vantagem? Faz no teu tempo, no teu horário, vê quantas vezes quiser, acesso por 6 meses. Você manda dúvida lá na plataforma para nós, a gente te responde. Então, pessoal, hoje, para quem quer investir na sua carreira, a gente tem ferramenta completa, tá? Se vocês tiverem interesse aí, fiquem à vontade. Foi algo que a gente desejou por algum tempo, hoje a gente tem dentro do nosso próprio site, tá, pessoal? Beleza? Nos vimos na próxima terça-feira. A gente vai cair no assunto, eu acredito que a gente vai para mão de obra. Puta, mas por que que a gente percorreu tudo isso, né? Porque se a gente tiver essas bases bem fortes, a gente vai ver que a mão de obra também é muito mais fácil a gente reter, manter, treinar, tá? Combinado? Próxima terça-feira às 20 horas, pessoal. Um grande abraço e até lá.
Tchau, tchau.